Olá, meu nome é Patrícia e no terceiro vídeo da série sobre a técnica de ressonância magnética nuclear falaremos mais sobre o deslocamento químico, assunto do qual já falamos um pouco no vídeo anterior. No vídeo passado, já falamos do efeito de desblindagem exercido por grupos com efeito retirador. Vejamos mais exemplos comparando o deslocamento de hidrogênios vizinhos a esses grupos ao deslocamento de um próton ligado a um carbono sp3 que não tem efeito pronunciado na vizinhança. Nesse caso, o hidrogênio aparece em até 1,5 ppm. Se uma ligação dupla carbono-carbono está ligada de forma alílica, ocorre uma leve desblindagem, pois os carbonos sp2 da dupla são mais eletronegativos do que o carbono sp3 ligado ao próton destacado em vermelho, portanto tendo um efeito retirador fraco. Esse próton em vermelho então aparece em aproximadamente entre 1,6 e 2,6 ppm. Se a dupla for uma carbonila, o efeito retirador é maior e o próton em vermelho fica mais desblindado. Grupos retiradores com efeitos maiores, como o grupo nitro e o átomo de flúor, que é bastante eletronegativo, deixam o hidrogênio bastante desblindado, aparecendo em sinal acima de 4 ppm. E os outros halogênios retiram em menor intensidade e, por isso, desblindam em menor intensidade do que o flúor. Por outro lado, grupos que doam elétrons acabam blindando os prótons. Vejamos um exemplo. Mas antes devemos saber que os prótons aromáticos aparecem bem desblindados entre 6,5 e 8 ppm. Já veremos a razão para essa faixa de deslocamento para prótons aromáticos. Para o anisol, que é o benzeno substituído com o grupamento metoxila, os prótons orto e o próton para são mais blindados do que os prótons em meta. Isso tem relação com o efeito doador de elétrons do grupo metoxila. As posições orto e a posição para são mais ricas em elétrons, como podemos observar pelas estruturas de ressonância do anisol. Sendo assim, essas posições contêm um campo local maior, um escudo de elétrons, que são ação do grupo metoxila. Olhando o espectro, podemos ver claramente dois grupos de sinais nessa região aromática. O grupo mais blindado ou menos desblindado é referente aos prótons orto e para. Nesse caso, o sinal que aparece fora da região de prótons aromáticos é referente à metila do grupamento metoxila. Para comparar os efeitos químicos, podemos olhar os sinais gerados por uma série de benzenos substituídos. Olharemos somente a região onde aparecem os prótons ligados ao aromático. O deslocamento dos prótons do benzeno sem substituinte pode ser visto na linha pontilhada. O grupo amino, que possui efeito mesomérico doador de elétrons para esse tipo de sistema, tem os prótons orto e para como sendo mais blindados do que os prótons em meta, pelas mesmas razões que isso acontece quando o grupo em questão ligado ao sistema aromático é o grupo metoxila. Aliás, comparando o grupo amino ao grupo metoxila ligado ao anel aromático, o efeito de blindagem do grupo amino ele é maior. Reparem como os prótons orto e para estão mais blindados. Isso porque o grupo amino é um grupo doador mais forte. Já quando o grupo é uma metila, por ser um grupo doador bem mais fraco, o efeito de blindagem é bem menor do que os anteriores. Além disso, como o efeito é indutivo e hiperconjugação, a diferenciação entre as posições é muito pequena. Repare como, num todo, os sinais aparecem bem próximos da onde aparecem os sinais para o benzeno sem substituinte. Isso indica um efeito pequeno. Já quando o substituinte é o grupo nitro, que possui um efeito mesomérico, retirador e indutivo, ambos fortes, os sinais são desblindados. Os sinais em orto são mais desblindados, pois sofrem maior efeito mesomérico, assim como o hidrogênio em para. Mas os hidrogênios em orto também sofrem o efeito indutivo maior que os demais. Os prótons em para sofrem grande efeito mesomérico,
maior do que em meta, mas não sofrem efeito indutivo tão poderoso, sendo, portanto, o segundo grupo mais desblindado. Por último, são os hidrogênios meta, que sofrem pouco efeito mesomérico e menos efeito indutivo do que aqueles que estão em orto. Outro efeito a ser observado é a hibridização do átomo ao qual o próton está ligado. Cabe relembrar que carbonos hibridizados sp são mais eletronegativos que os sp2, que são mais eletronegativos que os sp3. Hidrogênios vinílicos, ou seja, aqueles ligados diretamente a carbono sp2, possuem deslocamentos maiores do que os ligados a carbono sp3, pois o carbono sp2 é mais eletronegativo. No entanto, são valores muito maiores, dificilmente explicável somente pelo efeito da hibridização. Além disso, os deslocamentos aproximados de prótons ligados ao carbono sp são menores do que para os ligados em carbono sp2, ou seja, parecem mais blindados, mesmo com o carbono sp sendo mais eletronegativo. Bem, isso tudo acontece por conta de um efeito chamado anisotropia, e esse efeito ocorre em sistemas π. Como deu para perceber, existem alguns prótons com deslocamentos químicos que não são facilmente explicados por simples considerações a respeito da eletronegatividade dos grupos ligados. Um exemplo é o que vimos na tela anterior e também os hidrogênios ligados a sistemas aromáticos. Esses últimos são bastante desblindados. Ocorre que os elétrons π são menos atraídos pelo núcleo do que os elétrons sigma e ficam mais livres para se mover em resposta ao campo magnético. Nos casos em que o deslocamento químico não é condizente com a eletronegatividade, existem ligações π na estrutura e essas ligações respondem ao campo magnético na forma de uma corrente de elétrons π. A blindagem e a desblindagem vai depender da orientação espacial do próton em relação ao campo de elétrons π e também ao campo externo. Para melhor entender, vejamos exemplos de classes de compostos onde isso ocorre. Iniciemos com os compostos aromáticos. Prótons ligados ao anel aromático são influenciados por três campos magnéticos: o campo magnético forte, aplicado pelo equipamento, e dois campos mais fracos, um por causa da blindagem comum dos elétrons de valência ao redor do próton e o outro devido à anisotropia gerado pelo sistema π. É esse efeito anisotrópico que gera o deslocamento que parece estranho dos prótons ligados diretamente a aromáticos, tão desblindados como os prótons do clorofórmio, por exemplo. Vejamos o que ocorre. O campo magnético externo faz com que os elétrons π se movimentem circularmente e perpendicular ao campo. Isso gera um campo magnético local que se opõe ao campo externo e é circular. Ocorre que os prótons diretamente ligados ao anel aromático, por acaso, ficam em uma região onde o campo secundário reforça o campo externo. Por ser circular, nessa parte, a linha de força do campo também está para cima, e isso desblinda esses hidrogênios e faz com que eles apareçam entre 6,5 e 8,5 ppm. Se compararmos um próton aromático a um próton ligado a uma dupla ligação desse dieno mostrado na tela, por exemplo, mesmo assim o próton aromático é mais desblindado. Mesmo se os prótons não estiverem diretamente ligados a algum carbono do anel aromático, o efeito é sentido. Em menor extensão, mas ainda sentido. Podemos observar a comparação de uma metila ligada a um dieno e de uma metila ligada a um anel aromático, essa mais desblindada. Outro exemplo interessante é esse aromático. Os prótons ligados diretamente no anel são, conforme comentado, desblindados, mas aqueles ligados ao carbono da ponte são muito blindados. Isso ocorre porque eles ficam na região onde as linhas do campo de força secundário vão contra o campo aplicado. Sendo assim,
podemos perceber que depende de onde os prótons estão em relação ao campo secundário gerado para sabermos o seu deslocamento. Aqui na tela podemos observar então o espectro de RMN do benzeno, onde os 6 prótons são equivalentes químicos, pois ele não tem nenhum substituinte. Aparecem bastante desblindados em um sinal único acima de 7 ppm. A dupla ligação carbono-carbono possui anisotropia similar àquela de aromáticos, com uma região desblindada no plano da ligação dupla. Novamente, o campo externo faz com que os elétrons π circulem e isso gera um campo secundário perpendicular ao giro dos elétrons. Esse campo magnético secundário é circular e possui regiões que reforçam o campo externo e outras regiões que se opõem ao campo externo. Os prótons ligados à dupla ficam numa região onde o campo secundário reforça o campo externo, desblindando esses prótons. Esses prótons aparecem entre 4 e 6 ppm. Para o eteno, por exemplo, os 4 prótons são equivalentes e caem em aproximadamente 5,25 ppm. Mesmo quando os hidrogênios não estão diretamente ligados à dupla, mas ficam numa região próxima, o efeito de desblindagem é observado. Podemos comparar o metil-ciclohexano com o 1-metil-ciclohexeno. Os 3 hidrogênios da metila são também desblindados quando ligados à dupla ligação. Em dienos, os prótons centrais são mais desblindados do que os das pontas, pois são afetados pela anisotropia de ambas as ligações duplas. Para acetilenos, os prótons ficam blindados, pois estão em uma região onde o campo secundário se opõe ao campo externo. Bem, vejamos. O campo externo induz a movimentação cíclica dos elétrons π. Isso gera um campo elétrico secundário, assim como para os outros casos. No entanto, o hidrogênio ligado à tripla fica em uma região onde o campo está oposto ao campo externo. Reparem a seta azul que está para baixo nessa região. O resultado é que o próton acetilênico aparece entre 1,5 e 3 ppm. Para o acetileno, por exemplo, os 2 prótons são equivalentes e aparecem em 2,88 ppm. A anisotropia também ocorre em compostos carbonílicos, e qualquer próton ligado diretamente à carbonila, no caso de aldeídos, por exemplo, é fortemente desblindado. O hidrogênio de aldeídos aparece em aproximadamente 10 ppm, mais desblindado do que hidrogênios aromáticos. Se outros grupos estiverem no plano, serão também desblindados, mas, claro, em menor extensão do que aquele hidrogênio diretamente ligado à carbonila. Por exemplo, em cetonas alfa-beta insaturadas, toda a parte conjugada está no plano e os hidrogênios beta são também desblindados. Se compararmos essa cetona alfa-beta insaturada com os hidrogênios mais ou menos na mesma posição em dienos, os prótons beta-carbonílicos são mais desblindados do que esses últimos. Se a carbonila estiver ligada a um anel aromático, tudo fica no plano e os hidrogênios do anel são ainda mais desblindados do que o usual, sendo desblindados até 0,62 ppm a mais do que na ausência da carbonila. O próton mais desblindado é o próton ortocarbonílico. Sumarizando o que vimos no vídeo anterior e nesse, podemos dividir grosseiramente o espectro de RMN de próton em regiões características de alguns tipos de hidrogênio. Os mais blindados são aqueles ligados a carbonos saturados, sem grupos com fortes efeitos retiradores por perto. Esses hidrogênios aparecem tipicamente em até 1,5 ppm. Depois, vêm os prótons ligados a um carbono sp3 que está ligado a uma dupla, ou seja, os prótons alílicos ou os prótons alfa-carbonílicos, que aparecem em até 2,5 ppm. Em seguida, os hidrogênios ligados no mesmo carbono do que um grupo eletronegativo. Eles aparecem entre 2,5 e 4,5 ppm. Depois, os hidrogênios ligados diretamente em uma dupla ligação de alquenos, que aparecem entre 4,5 e 6,5 ppm. Os prótons aromáticos, entre 6,5 e 8 ppm. E, por fim,
os prótons de aldeídos e ácidos carboxílicos acima de 9 ppm como os mais desblindados. Existem ainda tabelas bem detalhadas com os deslocamentos característicos de uma série de grupos e tabelas com valores base e incrementos para que se calcule o deslocamento de determinado próton em diferentes moléculas. Exemplo dessas tabelas são mostradas na tela. Algumas delas têm o deslocamento de vários exemplos, como os exemplos mostrados, e podemos utilizar para compostos idênticos ou similares, fazendo uma previsão dos deslocamentos. Conforme comentado, existem também tabelas mais detalhadas, com valores base e incrementos para que possamos calcular os deslocamentos esperados. Sendo assim, por exemplo, para a molécula mostrada, podemos calcular uma estimativa de deslocamento. Façamos o cálculo para o próton A. O valor base da tabela para esse tipo de composto é 5,25. Esse hidrogênio possui uma fenila ligada em geminal a ele. A tabela indica que devemos somar 1,35 ao valor base nesse caso. Também existe um grupo OR em trans a esse hidrogênio. Consultando a tabela, vemos que precisamos subtrair 1,28 do valor anterior. Fazendo todas as considerações de valores, temos um deslocamento calculado de 5,32 ppm para esse próton. Reparem que não levamos em consideração o hidrogênio B para o cálculo do deslocamento, pois hidrogênios não têm efeito químico que possa alterar o deslocamento. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem os deslocamentos químicos observados em espectros de RMN de hidrogênio. No próximo vídeo, falaremos do deslocamento spin-spin e da multiplicidade de sinais. Bons estudos!